Olá, muito boa tarde. Sou o Thiago Pacheco e nessa etapa do processo seletivo eu venho trazendo aqui esse plano de ação, esse case, baseado na situação, problema que me foi apresentado. A estratégia está dividida em uma, duas, três, quatro pilares, desde contratação, otimização dos recursos até a gestão de rotas, e aí eu consolido falando de algo que eu acho muito importante, que é como a gente pode consolidar e fazer acontecer toda essa estratégia de verdade, na prática, no dia a dia. Então vamos lá. Relatório estratégico, otimização operacional e redução de custos na prestação de serviços. Eu não tenho acesso a, ao orçamento disponível, não tenho acesso ao número de pessoas, né, o que eu tenho de budget, eu não tenho acesso também ao fluxo de caixa, então fica um pouco mais desafiador falar sobre custos. Porém, eu falei de ações que podem reduzir custos. E a ideia desse plano de ação, ela tem dois objetivos: ser simples, mas ser uma estratégia que, apesar de ser simples de aplicar, talvez algumas coisas já sejam feitas e outras não, e podem ser aplicadas de maneira fácil, que não dependem de fatores externos, depende de alguém, de um gestor, de pessoas executarem essa estratégia. Então, eu vou ficar variando entre olhar aqui na câmera, olhar na tela, para mim apresentando aqui. Então, a presente proposta visa abordar os desafios operacionais enfrentados pela empresa no fornecimento de serviços. Então, o foco é formação de técnicos, gestão da infraestrutura, o desempenho dessas pessoas, dos profissionais, e a eficiência na gestão de rotas. Então, vamos lá, formação de técnicos. É claro, a gente já sabe que tudo começa no recrutamento e seleção, se a gente acerta, a gente tende a ter menos problemas ao longo do processo, ao longo dos dias com esse colaborador. Claro, se eu contratar alguém que é bom e colocar ele num ambiente que não favorece ele, não dá ferramentas, suporte e não desenvolve esse indivíduo, ao longo do tempo ele perde produtividade. Um bom colaborador pode se tornar um mau colaborador com uma gestão ruim, num ambiente ruim. Então, como que a gente vai trazer essas pessoas? Então, a gente tem que olhar as estratégias que estão sendo usadas hoje. A gente tem muitas ferramentas na internet, LinkedIn, InfoJobs, a gente encontra muitos candidatos. Parcerias com instituições de ensino, isso é de praxe, é algo que funciona muito. Headhunters, né, pessoas que trabalham com públicos específicos. Eu, por exemplo, conheço pessoas que trabalham só com menor aprendiz, somente com auxiliares para operação e assim vai. E banco de talentos. É legal a gente estar sempre selecionando pessoas, entrevistando pessoas e tendo um banco de talentos para a gente ter mais contatos, possibilidade de contato com pessoas para preencher vagas. Precisa isso ter essa cultura das pessoas quererem estar no banco de talentos da Danlex, dessa empresa, porque ela sabe que é uma empresa que tem estrutura boa de trabalhar, é, ganhos que fazem sentido, coerentes com a função, e as pessoas podem crescer. E aí, como é que a gente pode fazer depois disso? Então, eu tenho o processo de recrutamento, eu vou fazer a otimização do treinamento, eu tenho que fazer um projeto de integração na empresa, das áreas, as pessoas precisam conhecer qual que é o tamanho da Danlex. Uma coisa é eu ir trabalhar em um lugar e dizer assim, olha, você vai ser técnico de instalação. Outra coisa é a pessoa saber que ela é técnica de instalação numa empresa que faz A, que tem a missão A, os valores B, que ela pode chegar do ponto A ao ponto B em tanto tempo, que o resultado dela vai ser medida a partir de certos KPIs, de certos indicadores. Isso faz com que a pessoa já entre no ambiente munida de informação e pronta para receber feedback e com expectativa. Olha, eu vou entrar num lugar que então realmente eu vou entregar, porque eu vou ser recompensado e porque também eu vou poder crescer. Que minimamente as pessoas querem isso. Tem uma pesquisa que diz que o maior índice de satisfação das pessoas no trabalho não é salário, é não reconhecimento. Então as pessoas elas buscam mais reconhecimento, crescimento, novidade de vida, digamos assim, do que propriamente o salário. O salário tem que ser uma consequência de todo esse contexto. Então, introdução às metodologias de treinamento, utilização de tecnologias para simulação. Então, o cara está fazendo treinamento teórico, ele tem que ter uma ideia do que acontece no campo. Então, a gente tem que simular isso. O período de integração de treinamento aí, essa é uma questão que tem que analisar a viabilidade disso, no sentido jurídico também. Se esse período de treinamento pode ser já um critério de avaliação, para o cara entrar como se ele tivesse fazendo treinamento literalmente para trabalhar na NASA. Ele tem que fazer um período probatório e depois ele vai ser aprovado ou não. Não deixar dar um treinamento rápido para o cara, raso, colocar o cara na rua, porque nós estamos falando de veículos, nós estamos falando de insumos, nós estamos falando de equipamentos
nós estamos falando de cliente, de satisfação de cliente, né? Tanto do B2C como do B2B. Então, assim, a gente precisa pensar se essa questão é viável e colocar isso em prática. E algo extremamente importante nos dias de hoje, não que não fosse importante em outro momento, mas extremamente importante, que é treinamento de mediação de conflitos. O cara precisa saber lidar com um cliente satisfeito, com um cliente mais irritado, com um cliente mais agressivo, mais reativo. Isso acontece. Então a gente precisa ter lá na ponta alguém que tenha essa habilidade também. Vamos fazer uma conta simples. Eu tenho 20 atendimentos por dia. Estou fazendo uma suposição. Se eu tiver 15 conflitos por dia e não tiver nenhum gerenciamento, talvez eu tenha 15 insatisfações de clientes. Agora, se eu tiver 15 conflitos por dia e tiver 15 pessoas preparadas para mediar esse conflito, talvez das 15 insatisfações eu caia para 5 insatisfações. Então é uma conta assim, literalmente de padeiro que eu estou fazendo aqui para exemplificar. Então essas pessoas precisam ter avaliação contínua, o PDI, de tanto em tanto tempo, a gente precisa sentar, olhar os critérios técnicos, comportamentais, e sinalizar para essa pessoa o que está certo e o que não está certo, para a gente avançar. Os feedbacks regulares, isso é muito importante, o cara precisa se sentir assistido, acompanhado e com suporte, suportado, né? Plano de carreira, eu tenho que partir do plano A para o plano B. O que eu preciso fazer? Se eu preciso entregar A, B, C, D, E, F, entregar mais aqui, mais ali. Opa, então eu sei o que eu preciso fazer, eu tenho um estímulo para ser uma pessoa melhor. E claro, se as pessoas não sabem o que está acontecendo, elas não sabem para onde estão indo. A gente precisa apresentar o número para o time. E esses KPIs são ser critérios no bônus da equipe e das pessoas. Reestruturação no processo de fornecimento de veículos, equipamentos. Então, reavaliar fornecedor a gente precisa pressionar fornecedores, né? Os fornecedores eles precisam estar sempre se mexendo, a gente não pode cair na zona de conforto. Ou então, a cada 3, 4 meses, trimestral, quadrimestral, não sei, a gente precisa ver a viabilidade disso e estar sempre olhando para contrato, para fornecedor, para preço e conversando com essas pessoas e criando competição entre eles. Vendas de insumos, eu não sei qual é a viabilidade disso, se existe isso, se é aplicável, mas para a gente ter um retorno ali, um impacto no nosso custo de aquisição de insumos, nas despesas ali. Parcerias estratégicas, exploração de parcerias com fábricas, isso tem que ser algo que tem que estar sempre sendo feito, né, como se fosse um trabalho do dia a dia. Tudo que a gente foca expande, então a gente precisa estar sempre focando nisso. Negociação de contratos a longo prazo para garantir estabilidade nos custos. Eu tenho que ter uma previsibilidade de venda, né, de entrada de caixa e de custos. Eu não posso ter uma instabilidade nisso. Gestão eficiente de uniformes e aparelhos. Isso é algo de prática nas empresas, mas eu queria salientar aqui uma medida que eu vi na Vale, na Foz Brasil, quando fui estagiário lá, e eu achava muito interessante, as pessoas valorizavam muito estar uniformizados, uniforme limpo, alinhado. As pessoas em volta comentavam muito sobre isso. Isso tudo traz ganho interno e externo. Então, garantir o uso do uniforme limpo, e aí eu tenho uma identificação. Cada dia da semana, então a camiseta da segunda, a camiseta da terça, a camiseta da quarta. Então, quando as pessoas verem, elas vão ver o dia da semana aqui, elas vão ter aquela curiosidade. Por que está escrito o dia da semana? Porque essa camisa aqui é o dia de usar na quarta. A da quinta é outra camiseta, a da sexta é outra camiseta. Poxa, que legal. Então vocês têm esse cuidado de não usar a mesma camiseta, usar uma camiseta por dia. É um detalhe pequeno, mas faz um brand muito forte, positivo em torno da empresa de atendimento. Revisão de contratos de telefonia para garantir planos adequados às necessidades da equipe. Então, é a mesma coisa do fornecedor de insumos ou fornecedor de serviço. Eu tenho que olhar o tempo todo para isso. Indo para o final aqui, terceiro tópico, implementação de tecnologias. Eu tenho que monitorar o time no campo constantemente, conversar com essas pessoas que são assistidas tendem a ter um posicionamento melhor e serem mais produtivas, não terem tanto desvio de atenção no seu trabalho. Desenvolvimento de um programa de recompensas. Eu entrego A, B, C, D, e eu sou recompensado por A, B, C, D e E. Quanto mais eu fizer, mais possibilidade de ganhos e de crescimento eu tenho. Isso tem que estar claro, tem que estar salientado, firmado, assinado e para as pessoas correrem atrás disso. E aí as políticas de incentivo elas têm que ser revisadas. Será que caiu na zona comum? Será que as pessoas estão sendo incentivadas pelo que a gente está entregando aqui? Vamos revisar isso. Indique ganho, isso funciona muito. O colaborador que trabalha, tem um primo, tem um amigo, tem alguém da família, tem um conhecido. Olha, lá na empresa, eles estão procurando pessoas com esse perfil e a pessoa vai ter o estímulo de indicar porque ela vai ser bonificada em R$ 50, em R$ 80, em R$ 100, 120. Eu não sei, é uma questão de decisão. Gestão de rotas e prazos, a implementação de sistema de roteiramento inteligente. E aí aqui eu acho que é o ponto mais inteligente de uma operação, principalmente quando é uma operação muito nervosa, é torre de controle. O back-office. Eu preciso ter pessoas suportando a equipe em campo em real time. Tanto equipe em campo quanto clientes. Vou dar um exemplo na prática. Eu tô na casa do cliente, estou atendendo ele, deu um problema. O cliente fala,
que você fala para o cliente, olha, eu vou precisar ir até a empresa e volto amanhã. A gente já tem um problema de satisfação gigantesco. Agora eu podia resolver simplesmente esse problema em área de suporte. Eu estou com a situação A e B, como eu posso proceder? Ó, você vai fazer isso, isso e aquilo. Então, a área de suporte vai viabilizar aquele atendimento, viabilizar a resolução daquele problema e o cliente vai ficar extremamente satisfeito e vai sentir confiança ainda mais na empresa. Comunicação eficiente com os clientes, isso aqui eu não preciso nem falar, mas uma coisa muito interessante, durante o atendimento, um QR Code ali, um formulário simples e rápido, com perguntas-chave sobre a satisfação do cliente, Google Forms, por exemplo, custo zero, não custa nada para fazer isso, e dá muito resultado, porque a gente tem muito rápido em tempo real o que está acontecendo, o que o cliente, e aí o técnico sabe disso, o que o técnico vai fazer, o técnico vai atender direito. E concluindo aqui, o plano estratégico busca apenas não abordar os desafios operacionais enfrentados pela empresa, mas também identificar oportunidades para redução de custos. Então, o relatório tem foco em pontos simples e que estão em fatores e controles internos que podem já estar à disposição da empresa, do gestor, do coordenador, de quem for a pessoa que vai puxar as pontas e ficar dando ritmo em tudo isso. O que consolida uma boa estratégia? Isso daqui eu acho que é o coração de tudo que eu disse aqui. Vamos imaginar que isso daqui está muito bem alinhado, todo mundo está sabendo, mas isso tende a cair no esquecimento ou tende a cair na perda de qualidade se isso não for o tempo todo comunicado de uma forma forte e massiva. Essas informações têm que estar disponíveis o tempo todo para as pessoas e serem repetidas regularmente. Por quê? Eu chamo isso de estratégia transversal, né? É uma comunicação que atravessa os setores. Eu até fiz um infográfico aqui, eu já vou apresentar. O time de back-office é focado no alinhamento de áreas estratégicas e na parte mais nervosa da operação. Por quê? Porque nessa parte é a parte que está mais perto do cliente. Então é a parte que tem mais potencial de causar satisfação ou insatisfação, custo ou ganho. Então é a área que precisa ter suporte. A estratégia tem que ser executada de forma transversal, ou seja, estratégia que faz sinergia, atravessa e mobiliza setores diferentes com uma comunicação de alinhamento visando o mesmo objetivo. Então, se eu falar com o cara do setor A, B ou C, todo mundo sabe que precisa acontecer exatamente daquele jeito. Isso traz uma cultura muito forte, uma cultura onde todo mundo sabe o que precisa fazer, todo mundo está indo no mesmo objetivo. As pessoas começam a falar o jeito da Anlex de fazer as coisas, as pessoas começam a falar a mesma língua, é o idioma da Anlex. É a cultura da Anlex, isso precisa. Isso vai muito além de missão, visão, valores, é algo forte e é algo que pessoas, gestores têm que fazer. A gente faz isso com reuniões de alinhamento constantes, feedback, comunicação massiva em grupos, e-mails, briefings, início de turno, enfim, a gente precisa estar sempre repetindo para as pessoas o que a gente quer que elas tenham na cabeça, na ponta da língua gravada. Isso é comunicação. E é comunicar e perguntar se as pessoas entenderam o que nós dissemos. Porque comunicação é isso, é o que o outro entende, não o que eu falo. E a produtividade precisa ser medida, reconhecida e recompensada. Então a gente precisa ter bônus. Poxa, se eu fizer A, B, C e D, eu ganho mais dinheiro, por exemplo. Se em 6 meses eu entregar e estiver bem na minha avaliação de desempenho, eu posso cobrar o meu gestor de uma promoção. Então as pessoas querem isso, reconhecimento. A foto do funcionário do mês funciona. Deixa eu compartilhar uma outra tela aqui, que é essa. Então aqui eu fiz um infográfico que seria mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar que aqui são todos os setores da empresa. Né? Eles estão cada um aqui no seu quadradinho, no seu ciclo, no seu canto, executando seus trabalhos. Então, a área comercial, o financeiro, o RH, a operação está lá rodando, o atendimento, e o cliente está aqui nas pontas. Então, se eu tenho uma comunicação alinhada, todas as partes vão conversar e tudo vai culminar, vai desaguar no cliente. É isso que eu chamo de estratégia transversal, uma comunicação que cruza e que todo mundo sabe. É a forma de ser e de pensar da empresa, através da sua cultura. Então, a comunicação precisa ser clara e massiva. Quando eu falo de comunicação massiva, é para toda a empresa, o tempo todo, constantemente. Se eu conversar com o CEO, se eu conversar com o técnico, existem pontos em comum entre eles, eles sabem exatamente para onde a Analex está indo e como é que a gente quer atender os nossos clientes. Isso é assim, é clichê, mas também não é, porque as empresas erram o tempo todo nisso. Quem está mais perto do cliente é quem tem mais poder de impacto positivo ou negativo. Por isso que todo esse alinhamento das áreas vai culminar em algo que vai trazer satisfação para o cliente, porque todas as áreas estão envolvidas em dar suporte para a área que está mais próxima do cliente e, consequentemente, todo mundo ganha e o cliente sai satisfeito. Isso é estratégia transversal. A comunicação ela precisa ser forte e massiva, porque é isso que vai trazer
É isso que vai trazer a consolidação dessa cultura forte. Não adianta ter curso, estratégia, tática, milhões de pessoas para fazer se a gente não tiver todo mundo rodando, as engrenagens fazendo rodar o todo. Então, esse é o meu plano de ação, essas são as estratégias que eu trago aqui, algumas são comuns, outras são novidade, mas porém eu quis trazer de uma questão simples, para que a gente possa ter algo realmente que a gente possa aplicar e ter um resultado no curto prazo. É isso, obrigado, fico por aqui.